Olá, eu sou a psicóloga Lívia e hoje eu tô aqui para falar com você que vive brigando com o marido ou marido que vive brigando com a mulher. Mas antes disso, eu quero te convidar a se inscrever no canal e a ativar o sininho para você sempre saber quando tem vídeo novo falando sobre saúde mental dos bebês e das mamães deles, porque afinal de contas, esse canal é da psique dos bebês e de suas mães, tá bom? Então vamos falar desse assunto que é treta bem grande. É, E tem, né? Tem treta, né, entre os casais. Então eu tava fazendo um artigo e aí me foquei assim bastante numa leitura a respeito dos motivos que fazem os casais brigarem. E aí tinha uma lista lá de motivos, né, que os pesquisadores, nos vários artigos que eu fui ler, e aí tinha assim, brigam por dinheiro, brigam por vida sexual, brigam por causa dos familiares, brigam por... Ia enumerando um monte de coisa. Mas em todos os autores, o principal motivo de brigas era o quê? Criação dos filhos. Então, esse motivo de brigas, ele acontece muito hoje em dia por uma questão, sempre aconteceu, tá? Sempre incomodou muito. Ou o marido, ou a esposa, ou mesmo depois que o casal se separa, a maneira que um ou outro conduz a criação da criança. Mas eu tenho notado que mesmo em casais assim que desejaram muito o filho, que queriam muito, que estavam ali programando essa gestação há muito tempo, que estavam realmente muito felizes e desejosos com essa gestação, mas também com casais que foram pegos no susto. É, um problema assim quando a criança nasce. Então, muitas vezes, uma gestação muito comemorada, muito desejada, isso em especial no primeiro filho. E aí, quando a criança nasce, pô, começam as brigas, né? Inclusive, como eu acompanhava muito, né, mais intensamente, hoje um pouco menos intensamente, os bebês, por questões de tempo, enfim. Então, teve esse período que era alarmante o quanto que os casais estavam se desentendendo depois da chegada de uma criança e o quanto que eles estavam brigando mesmo e até acontecendo separações, casos extraconjugais, logo no começo da vida do bebê. Né? Então, assim, 6 meses, 3 meses, 2 meses, 20 dias de vida e aquele casal já estava em pé de guerra. Então, a gente precisa entender que a realidade ela vai ser melhor ou pior do que aquilo que você imaginou. Ficar lutando com a pessoa com quem você tá para tentar enquadrar as coisas exatamente naquilo que você imaginou é um motivo de vocês sempre estarem discordando e brigando muito. É importante conversar sobre a criação do filho antes do nascimento, isso é super importante e vocês têm que ter muito claro o que vocês aceitam, o que vocês não aceitam. Só que quando nasce essa criança, ela não vai se enquadrar. Não adianta você ter um manual de como você acha que as coisas têm que ser. Essa criança não vai se enquadrar simplesmente porque o teu ideal é legal. E quando chega a realidade, de um sono diferente do que você imaginou, né? De uma criança que chora mais, chora menos, enfim, um monte de coisa que pode estar acontecendo. Isso vai ter repercussões no seu emocional e no emocional do pai da criança também, né? Eu falo assim porque geralmente é mãe que tá me assistindo, mas vai ter uma repercussão no emocional dos dois. E aí, o planejamento não vai seguir exatamente aquilo que você imaginava. Ter flexibilidade e estar preparado, saber que o nível de prazer vai diminuir. Você vai ter situações muito doces, muito gostosas, muito prazerosas com aquele bebê. Mas o tempo que você vai estar tendo prazer vai ser menor, porque você vai estar cheia de obrigações, cheia de situações onde você tem que deixar as tuas coisas para fazer coisas pelo bebê.
Então, o que que acontece? Essa mãe, ela tem um imaginário, principalmente do primeiro filho, de que ela vai dar conta de muita coisa. E quando a realidade começa a acontecer, ela percebe que ela tem que ir deixando os ideais dela, as coisas dela, o que ela imaginou meio de lado, muito de lado. E a dedicação àquele bebê é muito grande e é importante que seja. É como se fosse o teu cérebro para dois corpos, o teu e o dele. Então você é um apoio importante até que esse bebê vá se desenvolvendo, vá criando, e ele não vai fazer isso sozinho. Precisa de você. Então, o que que acontece? Ela percebe que ela não consegue fazer mais nada da vida dela. E é ela a cuidadora principal, geralmente. E o que que vai impactar nessa relação com o marido? Ela vai começar a demandar que ele faça coisas por ela, para ela, porque ela já não pode mais fazer por si. Então, percebe? Precisa ser um cuidando do outro e todo mundo entendendo que não vai ser do jeito que imaginou e entendendo que vai ter que ir abrindo mão do bem-estar o tempo todo, do prazer o tempo todo, de tudo dando certo. E quando a gente tem essa maturidade, entende que é assim, a gente consegue ter a tranquilidade de que é assim, eu preciso agir, vai passar, são momentos, e aí você vai tendo uma liberdade afetiva para ter prazer nos momentos prazerosos e ter um senso de que você está fazendo melhor e se gratificar e ficar feliz com esse senso. E não com o senso de que eu faço tudo, eu tô sobrecarregada, e o marido só vem e critica, só vem ficar falando, né? E o marido de outro lado, ai, nada do que eu faço tá bom. Então é importante ter essa clareza e essa maturidade. E às vezes a gente precisa de ajuda, né? Muitas vezes a gente precisa de ajuda. Quando você tá naquela coisa de vou chutar o balde, você precisa de ajuda, vá procurar ajuda, né? Vá fazer psicoterapia, vá procurar orientação, porque é necessário. E essa coisa que a gente tem hoje, muito de as relações, vocês perceberam como tá, não tô dizendo que as pessoas têm que ficar juntas para sempre, porque não tem. Mas vocês perceberam como tá fácil acabar um relacionamento? É uma coisa muito assim, eu tô junto enquanto tá bom, enquanto tem prazer nessa relação, né? E aí os casais, antes dos filhos, têm uma relação muitas vezes muito prazerosa, muito intensa, muito legal, mas precisa entender que não é bem assim quando uma criança chega. É preciso um pouco de paciência, porque aquele estado de sempre estar tudo bem, tudo certo, uma relação mais intensa, mais bacana, mais prazerosa, ela não vai ser desse jeito com uma criança pequena em casa. Então vai ter momentos muito gostosos, de muito amor, momentos prazerosos, mas eles são mais restritos, né? Hoje a gente tem uma coisa assim, não tá bom pra mim? Eu vou embora, acabou, chega, né? Muito dá no pé mesmo. E aí com uma criança pequena não é bem assim essa decisão, né? Então, e a fala muda, né? Porque as coisas mudam. Você não deixou de amar o teu companheiro porque não tá uma relação mais tão prazerosa, né? Ou mesmo o homem não deixou de amar a parceira por causa disso. Então, saber disso, ter paciência e entender que vocês, na maior parte do tempo, não vão estar no modo casal. Vocês vão estar no modo família. E entender isso e funcionar família a maior parte do tempo, ao invés de funcionar casal, é o que pode trazer aí uma maturidade para esse relacionamento e uma probabilidade de ter sucesso nessa etapa tão difícil que é o comecinho da vida de um bebê, mas que é gratificante demais, né? Então, cuidar da cabeça do pai e da mãe, evitar os conflitos, tentar ter conversas um pouquinho mais maduras, um pouco mais adultas, é extremamente importante para o bem-estar tanto desse homem quanto dessa mulher e desse bebezinho que pode trazer muita felicidade e muita alegria para vocês. É isso, eu vou ficando por aqui e não esquece de se inscrever e convidar mais pessoas a participar do canal. Eu vou indo. Até mais!